Olá, muito boa tarde. Por estes dias há jovens a fazer uma experiência diferente nas suas vidas. É o trabalho junto de doentes mentais, que é apenas uma das características da juventude hospitaleira que está hoje representada no nosso programa Eclésia. Uma realidade que já iremos conhecer. Antes, porém, sugestões para estes dias de férias. A Casa Memorial de Rita Amada de Jesus surge no espaço onde, no fundo, terá existido a casa em que ela nasceu, onde viveu, portanto, a casa de família, que seria um espaço muito diminuto em relação àquilo que é este edifício na atualidade e do qual só existiam as ruínas. Mais do que um museu, é mais um centro de interpretação da vida e obra da Rita Amada de Jesus. Pretendeu-se, no fundo, dar dignidade também ao local onde ela acabou por nascer, onde ela nasceu, viveu parte da vida e que fica próximo do local onde acabou por morrer. Procurámos uma arquitetura que se enquadrasse devidamente nesse meio rural, dentro do quadro dessa tradição, mas depois procurámos também trazer aqui modernidade. Modernidade quer através do monumento que está no exterior da Amada Rita, quer através também um pouco na forma como o programa expositivo se desenvolve. Esta modernidade é um pouco reflexo do que foi esta mulher, uma mulher que vive na segunda metade do século XIX, onde o contexto social da mulher era realmente relegado para um registro de pouca intervenção e de uma ligação essencialmente de vivência dentro da família, e ela não, foi de uma modernidade extraordinária na forma como persistiu e vai querer fundar esta obra, que fundou o Instituto, e na visão que tinha sobre aquilo que devia até ser a educação destas jovens. Basta dizer que a música, por exemplo, era uma componente que ela dedicava a essa educação, e por isso é que temos o piano, que era mesmo de uma das casas onde ela, da educação dessas jovens. Neste espaço de entrada nós temos aqui a colocação de umas canas de bambu dispostas de forma irregular, e estas canas, o bambu, que é um material muito resistente, difícil de quebrar, é aquilo que no fundo reflete muito bem aqui a vida que foi da Amada Rita. Nós temos um percurso da vida dela, desde o nascimento, onde está o registro de batismo. Na altura não havia registro de nascimento, é o registro de batismo. Quando ela vai para o Porto, para o ingresso das Irmãs Missionárias, depois é aí que ela descobre que não era bem aquilo que ela pretendia, e vem fundar o primeiro colégio e funda o Instituto precisamente em 1880, quando consegue a aprovação dos estatutos, quer pelo governo, quer depois pelo Papa Leão XIII, e depois em 1910 toda a obra que ela tinha construído com tanta dificuldade vai então ser extinta, porque com a República foram extintos precisamente todos estes institutos religiosos. Não desiste
e já que as irmãs não podiam estar aqui, então vão para o Brasil e o primeiro grupo de irmãs parte precisamente em 1912 e desembarca em Igarapava. Depois o segundo grupo em 1913 e pouco depois dela conseguir enviar estas irmãs, ainda enviou um terceiro grupo, então ela vem a falecer aqui em Casal Mendinho, precisamente na sua terra natal, e terminamos com a beatificação. Esperemos que ali haja depois mais um cubo que será a canonização um dia. Depois, no percurso expositivo que nós temos a partir daqui, vamos ter uma primeira sala dedicada à espiritualidade e vocação, e onde nós apresentamos de uma forma muito simples como é que ela descobriu a vocação dela. O centro da sala é marcado pela reprodução da autobiografia da Madre Rita. A Madre Rita escreveu a sua autobiografia é uma autobiografia que tem 37 páginas manuscritas. Claro, não é um documento que se possa ter aqui exposto por questões de conservação, então reproduzimos as páginas e as pessoas podem chegar e ler, tirar cada uma daquelas páginas e fazer a leitura. O mesmo fizemos com as cartas, que são uma forma de partilha da Madre Rita, em que estão presentes ali as 3 das principais cartas e onde se reflete muito aquilo que era a visão dela do mundo e a ligação que estabelece com o seu próprio confessor, quando ela o convida mesmo para ser confessor. Estamos a falar de uma senhora que ia 5 vezes a Viseu ao seminário para se confessar e que chegava lá e a porta estava fechada e regressava, mas não desistia e voltava. Termina esta parte numa parte mais recolhida, onde temos algumas das relíquias da Madre Rita. Relíquias não em termos de ossados, porque isso encontra-se na urna de relicário no Instituto. Temos os sapatos, as vestes, etc. Quando se fez a transladação dos restos mortais, tudo isso foi preservado. A última sala, que intitula Dizer Deus ao Mundo, é a sala onde vemos a obra dela mais refletida. Temos a representação das 7 casas que ela fundou 7 colégios, curiosamente não são todos na Diocese de Viseu, nem pensar, nós temos colégios na Diocese de Viseu, na Diocese da Guarda, na Diocese de Castelo Branco. Portanto, era uma mulher que não dava num sítio, mudava e fechava um, abria outro. Colégios que tinham sempre uma das citações que está lá, uma aceitação extraordinária pelo tipo de educação que era proporcionada às jovens. E depois temos a diáspora, ou seja, então uma alusão no fundo à partida das irmãs para o Brasil. Ainda nessa sala temos o terço da Dona Isméria, que está ligado ao milagre que foi reconhecido pelo Vaticano, que abriu caminho à beatificação. Esse terço está presente aqui na exposição, e as fotografias precisamente da beatificação em maio de 2006. Saindo deste espaço, há uma interligação com o exterior através de um mapa que se apresenta numa parede no exterior e onde estão assinaladas
as casas que existem do Instituto nos vários continentes. Aliás, a lista delas aparece mesmo numa placa e que mostra realmente a grandeza que esta obra alcançou. Eu penso que o mais importante com esta exposição que nós pretendemos é precisamente isso, mostrar esta obra e mostrar aquilo que o Instituto continua depois a ser e sentirmos aqui vontade de continuar a construir. A capela, como é evidente, é uma capela onde estará a imagem da Madre Rita e depois temos aqui uma obra de arte que é da autoria do Paulo Medeiros, o mesmo autor do monumento que está no exterior. Eu esqueci-me de referir há pouco essa autoria. E esta obra de arte, o que é que nos representa? Representa-nos uma árvore de luz. Não é uma árvore direita, é uma árvore que nasce lateralmente e que depois se desenvolve ali com uma força. E é propositadamente que não é aquela árvore direitinha e muito arranjadinha. Entre a Casa Memorial da Madre Rita e a igreja existe um caminho. É um caminho que está assinalado com uma cor vermelha e que é um caminho pensado também para os devotos que queiram fazer aqui um percurso com esta espiritualidade associada à Madre Rita. Agência.eclésia.pt é a página onde encontra o essencial da atualidade informativa na Igreja Católica. Os campos de férias são convite para conhecer o universo da doença mental e descobrir aí seres humanos maravilhosos que querem partilhar a sua vida, as suas memórias com jovens que se dispõem a umas férias diferentes. Patrícia Tavares pertence à Juventude Hospitaleira, está hoje connosco aqui no programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, como é que, no seu caso, descobriu a Juventude Hospitaleira? Eu fui para a Juventude Hospitaleira por uma amiga que já tinha feito campo de férias na Idanha e na altura convidou-me se eu não queria ir, porque eu já fazia outro tipo de voluntariados, e se eu propôs-me eu ir para uma atividade. Na altura eu estava um bocadinho receosa por ser com doentes mentais e, como nunca tinha feito nada do género anteriormente, tinha um bocadinho de receio de não me adaptar a uma realidade bastante diferente. Mas arrisquei, fui e adorei e continuei e mantenho-me cá ao fim de já quase 5 anos. Portanto, é uma experiência muito boa e muito gratificante. O que é que aconteceu para ultrapassar esta fase do receio para depois ficar conquistada? O que é que descobriu naquelas pessoas para se sentir tocada e, ao fim e ao cabo, cativada também por eles, não é? Sim, eu acho que nós temos sempre receio de algo que não conhecemos. E neste caso particular, eu acho que existe um estigma social relacionado com a doença mental. E eu acho que é um desafio para os jovens e para mim
ir para uma casa de saúde com este tipo de desafio e de lidar com coisas que socialmente não são assim tão aceites quanto isso. E arrisquei, e a verdade é que gostei muito e é muito bom, porque as pessoas surpreendem-nos e eu acho que crescemos mais com elas do que elas connosco. É um crescimento muito grande, no meu caso, cresci muito e aprendi muito e acho que aprendemos a ver uma realidade diferente e a ver o mundo com outros olhos. Estes campos de férias são organizados nas casas dos Irmãos São João de Deus e das Irmãs Hospitaleiras, no caso da Idenha, no Telhal, mas há também em Barcelos, na Madeira, salvo erro. Braga, existem em todo o país, exatamente. Incluindo ilhas. E constituir um grupo de jovens que é chamada Juventude Hospitaleira. Podemos consultar o endereço na internet em www.juventudehospitaleira.org e aí ficar a par e conhecer as possibilidades de participar também nestas iniciativas. Têm organizado vários campos de férias, já aconteceram alguns, em setembro ainda vão realizar mais um no Telhal. Sim, de 1 a 9 de setembro. O que é que acontece nestes campos de férias? É assim, nos campos de férias são atividades propostas a jovens e, no fundo, existir dinâmicas entre os jovens e os doentes. Existir a participação de ambos e de forma a conseguir que os jovens conheçam-se a si próprios e que cresçam de alguma forma. Existem jogos lúdicos, de interação entre ambos e muitas vezes os próprios pacientes, né, os próprios utentes, dão-nos lições de vidas e ajudam os jovens a descobrir coisas que se calhar antes nunca tinham pensado nisso. Importa referir que a Juventude Hospitaleira também tem o intuito de fazer o jovem crescer quanto a conhecer a figura de Jesus Cristo e eu acho que os utentes ajudam-nos muito a descobrir e a explicar de uma maneira tão simples, mas tão verdadeira, que acho que é muito, muito importante. É uma boa oportunidade para nos depararmos com os nossos limites, as nossas fragilidades, não é? As dimensões de efêmero que a vida tantas vezes comporta e às vezes ali naqueles rostos, naquelas histórias de vida, percebemos que muitas das coisas pelas quais nos mobilizamos muito, se calhar, são perfeitamente passageiras e desnecessárias, não é? Sim, e acho que também uma das coisas que nos ajuda a compreender é que quem está naquele lugar podia ser o nosso avô, a nossa avó, podia ser a nossa mãe, o nosso pai, qualquer um, não é? Podemos ser nós daqui a uns anos. Daqui a uns anos, exatamente. E portanto, acho que também ajuda os jovens a perceberem quem está do outro lado e que também merecem, às vezes, um sorriso, alguém que lhes dê alguma coisa, que são pessoas que precisam de muito amor e muito carinho e também nos dão muito. Exatamente, porque aparentemente não são apenas as pessoas que necessitam mas também guardam em si riquezas próprias e originalidades muito especiais e uma grande capacidade também de afetividade, porque eles aguardam com grande impaciência o início dos campos de férias, Sim, não é? Sim, a chegada de jovens, estão sempre a perguntar quando é que vêm os meninos, quando vêm os meninos e gostam muito de nos receber. E eu acho que a maior gratidão, eu falo por mim, que temos é só com um simples sorriso poder chegar tão longe e chegar-lhes mesmo ao fundo de coração e eles ficam tão contentes por nos receber que eu acho que é mesmo muito bom, somos muito bem recebidos. E depois são pessoas muito espontâneas, portanto não há o que temos infelizmente na nossa sociedade, Sim. O fingimento, o cinismo, as segundas intenções, ali não há. Portanto, eles disso. são perfeitamente transparentes, genuínos na afetividade que nos transmitem, não é? Sim, e acho que assim também todos os jovens que vão para lá têm de ir, de certa maneira, um bocadinho abertos, que às vezes cá podem ouvir coisas que possam não gostar tanto, mas que faz parte e que é bom essa frontalidade, porque, como disse, nós no nosso dia-a-dia estamos tão à espera do que seja socialmente correto e dizer o que está bem, que é bom sairmos um bocadinho desse mundo e passarmos para além disso, ficarmos diferentes. E depois também, como já referia, estes campos de férias, estas oportunidades, este caminhar com a Juventude Hospitaleira, não é apenas para sermos solidários em relação àqueles que
que enfermam de doença mental, que estão numa instituição, mas é um processo de descoberta e de crescimento pessoal, não é? Para quem participa, porque ali conseguimos tocar dimensões e perceber realidades que em condições normais acabam por não haver essa oportunidade. Não é? Eu falo também por experiência própria, é um crescimento pessoal muito grande. Acho que nos dá mais uma capacidade de ir mais além, de conhecermos também a nós próprios, daquilo que somos capazes de fazer e que às vezes não temos coragem de o fazer, e aquilo que nós temos cá dentro. E a verdade é que, ao ir para este tipo de atividades, nos permite isso, permite-nos descobrirmos a nós próprios e descobrir que somos capazes de fazer inúmeras coisas que, se calhar, à partida achávamos que não éramos capazes. E participando num campo de férias, há sempre a possibilidade de voltar a participar, não é? Portanto, é uma questão de estar atento. Sim, exatamente. Acho que quem faz a primeira vez quer voltar sempre e fazer mais uma, porque fica o bichinho fica lá dentro e com muita vontade de continuar e até os próprios utentes pedem-nos para quando é que vêm cá a próxima vez, nós queremos ter-vos aqui. Portanto, é sempre uma coisa muito natural. Muito bem, Patrícia Tavares, muito obrigado por ter estado hoje aqui na nossa companhia e partilhado esta riqueza que é a juventude hospitaleira e o desafio de ir ao encontro da doença mental e estabelecer com estes utentes uma verdadeira relação de proximidade que ajuda as duas partes a crescer e a tornar-se mais fortes na vida e na nossa maneira de nos apresentarmos aos outros. Muito obrigado. Obrigada Pela sua presença. Um desafio de umas férias em contacto com a doença mental que se tornam itinerário para uma descoberta de nós próprios, dos nossos limites e potencialidades. A Juventude Hospitaleira deixa o convite e o desafio. Foi o programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.